Mãe, será que você está perdendo dinheiro? Sim, não, talvez. Pois bem, nesse vídeo eu vou te falar que você pode estar perdendo dinheiro sim, simplesmente pelo fato de estar num regime tributário que não seja o ideal para a sua empresa. Eu sou Eduardo Sodré, diretor do Grupo Resulte, do canal Me Explica Contador. E assim como você, também sou empreendedor. A minha esposa, que é a minha sócia, está grávida. Em dezembro chega a nossa Thalita. Já temos o Eduardo Filho, e já tem 2 anos. E eu queria compartilhar com vocês, agradecer por estar fazendo parte desse evento voltado ao empreendedorismo das mulheres que são guerreiras, mulheres mães, assim como a minha esposa me acompanha, me ajuda aqui, você também possa ajudar você e a sua empresa a cada vez terem melhores resultados, ok? Mas vamos lá. Para você saber, existem 3 principais regimes tributários hoje no Brasil: o lucro presumido, o simples nacional e o lucro real. Mas o que isso influencia, o que isso impacta na vida do empresário, da empresária, em relação ao custo-benefício? O que isso muda na minha empresa? Basicamente o seguinte, você hoje, na sua empresa, no regime tributário que você está trabalhando hoje, independente de qual desses 3 que você esteja empregado, você tem uma realidade. Você pode muito bem pegar o seu dinheiro e comprar mamadeira, você pode comprar fralda para o seu neném, você pode comprar também brinquedo, você pode comprar várias coisas. Se a sua empresa desse mais lucro, se a sua empresa ela fosse mais rentável, simplesmente pelo fato de você estar no regime tributário mais indicado, se você pagasse menos impostos, isso significaria que sobraria mais dinheiro no seu bolso no final do mês. Sobrando mais dinheiro, obviamente você pode gastar mais dinheiro com beleza, você pode gastar mais dinheiro com bolsas, olha só. E isso vai te fazer com que você pegue e possa dar-se ao luxo de ter coisas que você pode dar para você pode dar também coisas melhores para os seus filhos. Olha só, isso não é vantajoso para você, empresária, ter mais lucro? Então veja bem, o Brasil ele é o país com a maior carga tributária de toda a América Latina, representando em torno de 35% do PIB nacional. Ou seja, imagina que a cada R$100 que você fatura, 35% são encargos, 35% são tributos e impostos. Ou seja, em um cenário comercial cada vez mais competitivo, onde as margens de lucro cada vez diminuem mais, a competitividade, a concorrência cada vez aumenta mais e os custos sempre tendem a aumentar, uma redução tributária em vista a outras ações que você pode ter na sua empresa mais complexa, de como, por exemplo, expandir o seu negócio, conseguir fornecedores mais baratos, o esforço que você tem para você aumentar a sua margem de lucro com outras coisas, ou seja, fazendo outras atividades, melhorando o seu negócio, melhorando a sua produtividade, aumentando os seus clientes, o esforço que você tem muitas vezes pode ser simplesmente absorvido, ou seja, pode ser nulo, muito pequeno, em vista de você estar num regime tributário corretamente. Afinal de contas, o regime tributário mais indicado é uma orientação que o contador ele deve passar para o empresário. O contador, a contadora, que com certeza tem várias mães que também são contadoras e estão me assistindo agora, com certeza o contador ele é o profissional mais indicado para orientar ao empresário, à empresária, como escolher o regime tributário da sua empresa e pagar menos impostos. Afinal de contas, como que você faz para você escolher a babá do seu filho ou escolher o médico que vai acompanhar o pediatra que vai acompanhar todo o crescimento e o desenvolvimento do seu filho?
O mesmo cuidado que você tem para você escolher o seu pediatra, o mesmo cuidado que você tem para escolher a babá que vai cuidar da sua criança quando você não estiver perto, é o cuidado que você precisa ter ao escolher o profissional de contabilidade que vai cuidar para que a sua empresa possa crescer com qualidade, com segurança, com saúde financeira e sanidade fiscal, ou seja, sem riscos, sem passivos tributários. Ok? Vamos lá. O regime tributário mais comum que nós temos é o Simples Nacional. A maior parte das pequenas e médias empresas, que é o grande foco hoje do empresariado brasileiro, ele está enquadrado no regime do Simples Nacional. O regime do Simples Nacional, ele compõe a apuração de vários impostos dentro de uma única guia, chamada DAS. Essa guia, ela vence todo dia 20 do mês seguinte e ela representa uma porcentagem do seu faturamento. Ou seja, de tudo aquilo que você emite de nota, você pega e é tributada no dia 20 do mês seguinte daquele seu faturamento. Quais são as principais vantagens, de uma empresa ser optante pelo Simples Nacional? Hoje, nós podemos dizer que a maior vantagem é que não existe a tributação do INSS sobre a folha. Então, uma empresa nos outros regimes tributários, ele, além de pagar o imposto sobre o faturamento, ele também tem um adicional de 20% em cima do valor da sua folha de pagamentos, que nós chamamos de INSS patronal. No Simples Nacional, não se iluda, existe sim dentro da descrição dos tributos que compõem o DAS, existe sim o valor do INSS patronal, mas numa alíquota, numa taxa muito menor do que se você estivesse no presumido. Isso para quê? Para incentivar os empresários a fazer contratações, a ter mais funcionários e com isso não ter um valor alto para pagar de imposto. Então, para que as empresas do Simples Nacional possam fazer mais contratações. A outra vantagem do Simples Nacional em relação aos outros regimes tributários é que o Simples Nacional ele divide as empresas em várias categorias, Então nós temos o anexo 1, que é o anexo do comércio, que vai pautar toda a tributação do comércio. Chamamos de anexo a maneira que o governo, as alíquotas que o governo coloca para tributar cada tipo de negócio. As empresas, então, se você tem uma empresa que ela presta serviços, ela já é enquadrada no anexo 3, na sua maior parte, e temos também o anexo 5, que também faz um outro tipo de prestação de serviços. Na questão de prestação de serviços, nós podemos ter alguns diferenciais também entre o anexo 3 e o anexo 5, Ou seja, variando de 6% de DAS, no Simples Nacional, no anexo 3, a 16,94% no anexo 4 para alguns serviços de atividade intelectual. Qual é que é a grande possibilidade de economia tributária na questão de prestação de serviços? É que o anexo 3 ele é tributado em valor fixo, até a primeira alíquota de 6%, e já o anexo 5, para algumas atividades, o governo implementou no final do ano a possibilidade de aplicar uma porcentagem do valor do seu faturamento em relação à sua folha de pagamentos, ou seja, chamado de fator R. Esse fator R, ele representa 28%. A sua folha de pagamentos deve representar no mínimo 28% do valor do seu faturamento. E com isso, nós conseguimos diminuir a sua alíquota de 16,94% no anexo 5 para o anexo 3 e caindo para 6%. Mas isso, infelizmente, não são para todas as atividades. Então, nós temos atividades específicas, engenheiros, arquitetos, representantes comerciais, atividades essas que são possíveis de serem enquadradas num anexo que seja mais vantajoso para ela, ok? Nós temos também no Simples Nacional os anexos das indústrias, então mesmo sendo uma indústria pequena, existe a possibilidade de ser feita a opção pelo Simples Nacional. Essas são as principais questões, as principais vantagens, ok? De você optar por uma empresa do Simples Nacional.
O segundo tipo tributário mais comum utilizado no Brasil é o regime do lucro presumido. E como o próprio nome já diz, se trata de uma presunção que o governo tem da sua atividade e em cima disso ele vai lá e coloca 3 opções de alíquotas de tributação do IR e do CSLL. Quais são as diferenças, as principais diferenças do Simples Nacional com o lucro presumido? Primeira diferença principal é que no lucro presumido você vai pagar os seus impostos, os seus tributos, cada um para o seu devido órgão. Então você vai pagar o ISS numa guia separada diretamente para a prefeitura, você vai pagar os GARES diretamente ao estado da sua localização e você vai pagar o IR, CSLL, PIS e COFINS direto em outras guias separadas para o governo. Já no Simples Nacional, como eu disse antes, todos os tributos vêm dentro de uma única guia chamada DAS. Isso é a primeira coisa que muda. A segunda coisa de diferente entre o Simples Nacional e o lucro presumido é que no Simples Nacional, conforme aqueles anexos que eu falei, a tributação da sua empresa, ou seja, a alíquota que você vai pagar no Simples Nacional, ela é uma alíquota progressiva. Ela sobe conforme vai aumentando o seu faturamento. Então, quanto mais você vende, quanto mais você fatura no Simples Nacional, mais vai aumentando a alíquota do seu imposto. Então, a gente pode entender que, em determinados casos, pelo faturamento, acaba não sendo vantajoso, acaba não compensando o Simples Nacional. Vocês lembram que eu comentei sobre os 20% patronal? Então, aqueles 20% patronal que tem no lucro presumido e não tem no Simples, ele é para incentivar a contratação. Porque uma empresa que ela tem um faturamento alto, como tecnologias, como empresas de serviços de tecnologias recorrentes, que tenha um faturamento alto, mas que tenha pouco funcionário, acaba compensando ser do lucro presumido. Por quê? Porque a alíquota no lucro presumido, ela acaba sendo uma alíquota fixa. Existe uma alíquota ainda no lucro presumido de um adicional em cima do valor faturado no trimestre. Mas este valor variável, que conforme vai aumentando o seu faturamento no lucro presumido, ele acaba sendo diluído no trimestre, ele acaba sendo diluído também em comparação ao Simples Nacional. Acaba que você precisa fazer uma das principais coisas que nós fazemos quando vamos fazer um planejamento tributário para os nossos clientes, é identificar justamente essa diferença entre o valor do faturamento e o valor da sua folha de pagamentos. Essas seriam, então, 2 principais diferenças. Existem brechas, ou seja, existe dentro da lei maneiras legais de você diminuir os seus impostos, como, por exemplo, clínicas médicas. Clínicas médicas no lucro presumido acaba sendo vantajoso quando ela possui uma atividade comercial e nós podemos caracterizar que existem atividades equiparadas a clínicas, equiparadas a hospital. E aí nós conseguimos fazer um enquadramento diferenciado e pagar valores diferenciados. Existem também outras situações que a atividade não é permitida no Simples Nacional e aí também acaba sendo obrigado a fazer a opção pelo lucro presumido. Mas isso, hoje, em 2019, nós sabemos que muitas atividades já entraram para o Simples. Então, o grande diferencial no planejamento tributário para o lucro presumido é sim o valor do faturamento ou uma outra brecha em específico para a sua função. O terceiro tipo de regime tributário, e que não deixa de ser um dos mais usados, que também requerem bastante atenção, é o lucro real. Como o nome já diz também, a apuração do lucro real, ela é exatamente a realidade que condiz a sua formação de preço, que condiz realmente a sua lucratividade, e assim é feita a tributação. No Simples Nacional e no lucro presumido que eu falei anteriormente, nos 2 casos a sua tributação é em cima da nota, ok? Então imagina que você vai comprar um produto por 100 e vai vendê-lo por 120. No Simples Nacional e no lucro presumido, você vai ser tributado em cima dos 120, em cima do valor total da sua nota, e não do valor real da sua lucratividade. Você comprou por 100, vendeu por 120, e você não vai ser tributado somente realmente no seu lucro. Já no lucro real, essa é a principal diferença
entre os dois regimes primeiros que eu falei e o lucro real. No lucro real é muito vantajoso para as empresas sazonais. Por quê? Devido a esse levantamento, a esse estudo para saber se a sua empresa ela teve ou não lucro com aquela operação, acaba-se que a gente entende que uma empresa que viva de sazonalidades, sorvetes, empresas de excursão, entre outras empresas, ela acaba tendo vantagem. Por quê? Porque no mês que aquela empresa não tiver lucro, ela não tem tributos. Diferente, simples e presumido, que você emitiu a nota. Tendo ou não lucro, você já é tributado. No lucro real, você tem a opção, né, de, além de, nos meses que não der lucro, você não apurar impostos, não apurar IR e CSLL, você ainda tem a possibilidade que nos meses que der prejuízo, você pode abater parte desse prejuízo nas apurações dos trimestres para frente. E aí você compensa um trimestre que deu prejuízo com o outro trimestre que deu lucro. E aí você consegue realmente ter também mais um diferencial, aí, mais uma vantagem para estar dentro do lucro real. O grande vilão no lucro real é a contribuição do PIS e COFINS. No lucro presumido, a contribuição de PIS e COFINS é de 3,65, ou seja, 0,65 para PIS e 3 para COFINS. Já no lucro real, a apuração do PIS e COFINS ela é feita de maneira diferente. No lucro presumido, ela é uma alíquota menor em cima do seu faturamento. E já no lucro real, a apuração do PIS e COFINS também é feita na forma de entender realmente qual foi o lucro daquela operação. Ou seja, tudo que você comprar para a sua empresa, para a atividade final da sua empresa, que seja para agregar valor a um produto, ou seja para prestar o serviço, tudo isso gera créditos de PIS e COFINS. E quando você vai pegar e vai vender, a tributação do lucro real para PIS e COFINS acaba sendo uma alíquota maior do que se você estivesse no lucro presumido. Então esse é um ponto que deve ser levado muito em consideração quando fizer a opção pelo lucro real. O segundo ponto de atenção para as empresas optantes pelo lucro real são as obrigações acessórias. Existem várias obrigações acessórias para serem cumpridas pelo governo, né? Então, seja no estado, município ou federal, no lucro presumido ou no Simples Nacional, existem obrigações acessórias para se cumprir. SPED, GIAS, DCTF, eu posso aqui falar uma sopa de letrinhas aqui imensa para vocês. Mas no lucro real, a fiscalização, ou seja, o passivo fiscal que qualquer erro possa ocasionar na sua empresa, pode te levar a uma fiscalização e multas que acabam sendo que você precisa levar em consideração a fazer a opção por esse regime. Por exemplo, você precisa ter dentro do seu financeiro uma organização bem feita, uma separação entre o que é as despesas, realmente as custas financeiras da sua empresa e separado da sua pessoa física. Ou também empresas que formam grupos econômicos. Não pode haver pagamento de despesas ou contas de uma empresa no banco da outra, porque senão caracteriza que realmente não está vendo a distinção patrimonial entre as empresas. E com isso pode ocasionar problemas de fiscalização por conta de operações financeiras. Enfim, o lucro real ele é um regime tributário que deve ser levado em consideração por todo o profissional de contabilidade na hora de apresentar para a mãe que está abrindo a sua empresa. Só que ele deve ser apresentado como uma opção vantajosa e deve ser apresentado também os riscos, os benefícios e os riscos para a mãe que fizer a opção por esse regime tributário. Então, estas são as 3 principais particularidades dos regimes tributários que nós começamos a falar. Agora, sim, nós não vou entrar em detalhes para falar sobre o MEI, sobre o microempreendedor individual, porque na prática o microempreendedor individual ele não é um regime tributário, e sim um benefício que o governo dá para as pessoas que estão começando a empreender
e não precisando se formalizar com obrigações acessórias e com cargas tributárias de alíquota ou de opção. Ele é voltado não como um regime tributário, e sim como um benefício para os pequenos negócios. Então, a gente não vou entrar no mérito aqui, existem outros vídeos no canal onde eu falo sobre esse assunto e você pode procurar também o Sebrae do seu município. Agora, eu quero dizer o seguinte, você pode estar me assistindo e não se enquadrar em nenhum desses 3 regimes tributários, porque você pode ser um profissional autônomo, você pode ser uma médica, uma dentista, uma advogada, você pode ser um profissional autônomo que não se encaixa em nenhuma dessas 3 situações. O profissional autônomo, ele requer o mesmo cuidado, no sentido de que, se também não fizer um planejamento tributário para a pessoa física, também vai perder dinheiro, também vai deixar de ter lucratividade por conta de pagamento de tributos. Para as pessoas que empreendem, para as mães que empreendem no CPF como autônomas, você precisa saber que você precisa ter o seu cadastro junto à prefeitura do seu município, para que você possa fazer a emissão de notas e também que o seu estabelecimento esteja regulamentado, com todos os alvarás que o seu município exija para a profissão que você quer exercer. Agora, um ponto importante falando sobre tributos para quem é uma profissional autônoma. A questão da tributação do imposto de renda. No CNPJ, nós temos a tributação conforme as regras do planejamento tributário, conforme os tributos. Já para a pessoa autônoma, ele segue a alíquota progressiva do imposto de renda, que começa em 7,5% e vai até 27,5% de IR. Ou seja, você que é uma autônoma, você precisa fazer primeiramente o estudo para saber se compensa você ser uma autônoma ou compensa você migrar para uma PJ. Se você for levar em consideração que no prestação de serviços, no Simples Nacional, conforme eu falei, a primeira alíquota de tributação é a de 6%, nós temos a primeira alíquota da pessoa física começando o IR em 7,5%, só aí você já precisa fazer não precisa fazer muitas contas, já vê que já é vantajoso você migrar para o CNPJ. Mas mesmo assim, caso você ainda tenha alguma dificuldade, ou seja, caso assim você ainda tenha alguma dúvida se é vantajoso ou não, você precisa continuar analisando a diferença entre a tributação da pessoa física para a jurídica, no sentido também da contribuição ao INSS. Nós tivemos, no começo desse ano, casos com advogados que tiveram a tributação, a previdência, né, ao INSS, forçadamente levando em consideração a declaração do imposto de renda. Por quê? O advogado fez a declaração do imposto de renda, porém não fazia a contribuição com o INSS e acertava suas contas com o leão, porém não contribuía com o INSS. E aí acabou que a Previdência utilizou a declaração do imposto de renda como o fato gerador para ser devido também o INSS. Para você autônoma que presta serviço por conta, você tem essa opção de pagar menos impostos na jurídica ou, seguindo como uma profissional autônoma, de fazer a escrituração do carnê-leão, ou seja, o que nós chamamos de livro caixa. Você vai pagar mensalmente o seu IR, utilizando também todas as despesas comprovadas para exercer a sua profissão, abatendo da base de cálculo. E com isso, você pode ter meses que você nem vai recolher o IR retido naquele mês e quando você fizer a declaração do imposto de renda em abril lá do próximo ano, você vai usar a escrituração feita no decorrer do ano para abater do seu imposto de renda em abril. E com isso você conseguir ter uma boa redução de impostos para você que é autônoma. Ok? Agora eu vou falar, para finalizar agora, eu vou falar 5 atitudes que você precisa ter dentro da sua empresa para que você venha verificar aonde pode estar escapando oportunidades de redução de impostos na sua empresa e talvez você não esteja sabendo. A primeira atividade, a primeira coisa que eu vou falar para você consultar dentro da sua empresa,
Regime tributário, existem duas situações que você pode fazer a opção. A primeira delas é na Constituição. Então, quando você está abrindo a sua empresa, você precisa encontrar naquele profissional contábil, o seu contador, para te orientar qual é o melhor regime tributário que você deve fazer a opção. Lembrando que, para o Simples Nacional, após a Constituição, a empresa tem 180 dias para fazer a opção ao Simples. Caso ao contrário, automaticamente ela já está enquadrada ou no presumido ou no real. Então, o momento que você tem para fazer a opção pelo regime tributário é na Constituição. O segundo momento é sempre na virada do ano. Nós estamos agora no mês de novembro. Existem empresas do Simples Nacional que receberam termos de exclusão do Simples Nacional para o próximo ano. Precisa rever se você tem alguma pendência com a prefeitura, com o estado ou com o federal, para que você não venha perder o Simples. E para você, empresária, que tem uma empresa que está no lucro presumido por qualquer motivo, seja pendências de impostos, de obrigações ou de cadastros, você tem agora até o dia 31/12 para fazer o pedido de inclusão do Simples Nacional para 2020. Então, a primeira dica que eu te dou para você ver se você não está perdendo dinheiro é: aproveite agora o final do ano para fazer um planejamento tributário e verificar, para você que não é do Simples, se para 2020 não fica mais vantajoso para você ser do Simples Nacional. O segundo ponto, como eu falei no Simples Nacional, existem vários anexos onde é feita a tributação. E esses anexos são definidos pelos CNAEs, pelo Código Nacional de Atividade, que vai lá no seu cartão do seu CNPJ. Se você nunca parou para olhar, dá uma olhadinha lá no cartão do seu CNPJ e veja se o produto que você vende ou o serviço que você presta, se realmente condiz com o que está no cartão do seu CNPJ. Por quê? Existem atividades que o entendimento acaba sendo muito ambíguo e aí gera dúvidas no enquadramento tributário. E o seu contador pode estar fazendo o recolhimento do seu tributo em um anexo errado por conta do CNAE que está no cartão do seu CNPJ. Exemplos clássicos: atividade de consultorias. Atividade de consultorias, ela é anexo 5, é tributado com 16,94%. Quando, na verdade, nós temos clientes que já vieram para nós, no nosso escritório, que veio com CNAE de consultoria, mas na prática prestavam serviços de apoio administrativo, na prática prestavam serviços de treinamentos. E com isso, nós fizemos uma alteração contratual, incluímos um CNAE de treinamentos, um CNAE de apoio administrativo, e com isso conseguimos enquadrá-la no anexo 3 e contribuir com 6% de imposto. É como se uma simples alteração contratual, uma atenção no CNAE do seu CNPJ te desse uma economia de 10% só pelo fato de ter o seu cartão do seu CNPJ corretamente com a atividade que você exerce. O terceiro ponto, a questão é a sociedade. Existem sociedades para advogados, a sociedade para médicos, a sociedade para contadores, que a formação de profissionais da mesma área de atuação, profissionais da mesma classe, gera uma redução de tributos para o empresário recolher o ISS anual ou trimestral para o município. Esse já é um caso muito específico, então eu aconselho você a procurar a prefeitura da sua cidade, para que o ISS da sua cidade, para que eles venham te orientar se existe algum benefício. Mas para você que é um profissional de classe, uma profissão regulamentada, médico, advogado, contador, arquiteto, verifique junto ao seu município se você abrir uma sociedade simples, uma sociedade registrada em cartório. Não seria mais vantajoso para você, ao invés de recolher o ISS na nota, você recolher o ISS, um valor fixo anualmente, ok? A quarta questão, a quarta dica, ela vai mais para quem é de comércio. Existe uma máxima na questão de comércio que são os cadastros de produtos. Toda empresa que vende produtos, ela precisa ter um RP, ela precisa ter um sistema onde vai estar cadastrado todos os produtos dela, vão estar cadastrados os clientes e fornecedores, para que seja feita a emissão da NFE. Quando é feito um cadastro, requer muita atenção nos COFOPs, COESN e outras siglas também, que é sopa de letrinhas aí, mas que influenciam diretamente no valor do que você paga do imposto.
Se você tem um produto que ele já foi recolhido o ICMS antes, quando você vende, você não precisa recolher de novo. Isso se chama substituição tributária. Se você tiver cadastrado o seu produto para tributar de novo, por mais que o seu fornecedor ele já tributou o ICMS como ST, você cadastrou o seu produto errado, pode acontecer o caso de você estar tributando de novo. Então, um simples erro cadastral dos seus produtos pode estar te causando um prejuízo tremendo na questão de tributar uma coisa que já foi tributada, certo? O quinto item é: existem sempre opções de revisão tributária. Existem brechas, existem créditos tributários que nós acabamos pegando e desperdiçando. E isso requer conhecimento, isso requer uma expertise na área. Então você precisa procurar uma empresa de revisão tributária. Você precisa verificar por quê? Porque os créditos tributários que você possa ter recolhido eventualmente por erro, existe um período de decadência que você pode reavê-los. Então, a minha quinta e última dica seria: coloque uma periodicidade em fazer uma auditoria tributária com uma empresa especializada em revisão de créditos. Porque se aquela empresa enxergar ou localizar créditos na folha de salários que você recolheu sobre verbas que não incidem em INSS, se você recolheu num FAP ou num RAT diferente, aumentando a sua alíquota, se você cadastrou seu produto errado e pagou ICMS 2 vezes, se você tinha um benefício federal e você não usou, ou você usou fora dos conformes, tenha o hábito, tenha a periodicidade de ter esse tipo de ação para que esses créditos não prescrevam e você possa recuperar e com isso você melhorar o seu fluxo de caixa. Essas então foram as principais diferenças entre os regimes tributários e 5 dicas práticas que eu te dou para você aplicar na sua empresa e verificar aonde você pode estar perdendo dinheiro. Foi um prazer participar dessa versão do Conamãe e eu espero que você possa nos seguir em todas as redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Facebook. E caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma coisa que nós podemos te ajudar aqui no nosso escritório, estaremos à disposição para ajudar todas vocês mães a empreender e transformar esse Brasil cada vez melhor. Porque afinal de contas, uma mãe bem remunerada é uma mãe feliz. Obrigado!